Estão falando assim que vão deixar você tocar. Aqui, ó. Amém, queridos? Pode se assentar. Quem esteve aqui domingo passado, o apóstolo ministrou uma palavra poderosa sobre quem Deus quer usar ou quem Deus usa. E hoje, no reforço desta verdade, disso tudo que foi falado, eu quero trazer algumas verdades assim muito pontuais, profundas, que quando ele estava ministrando, eu estava ali, o Espírito Santo estava ministrando ao meu coração. E eu fui para casa, e de domingo para segunda, Deus trouxe algo profundo na minha vida, que eu compartilhei inclusive com o apóstolo. E desde lá, eu tenho meditado nisso. Como também na terça-feira nós fizemos um devocional, onde também eu estou meditando em duas palavras profundas que o Senhor trouxe para o meu coração. Nesse devocional o Espírito Santo está ministrando ao meu coração para que eu venha trazer para amanhã com propósito, talvez e reformular para o takeover. Mas hoje eu quero trazer esta palavra, onde um homem e uma mulher iniciou um ministério, não porque queríamos, não porque sonhávamos com isso, mas porque nos colocamos disponíveis ao Senhor. Porque nós amávamos Jesus. E eu quero, a palavra de hoje fala exatamente isso. Quando nós temos um encontro com Jesus, ou quando Jesus vem ao nosso encontro, não tem mais como nós ficarmos igual. E quem dos homens vieram aqui na Conexão Homem, pôde ver um pouquinho da história do apóstolo, contando da nossa história, mas falando um pouquinho dele. E no domingo passado eu falei, olha, apóstolo, quando nós, na nossa caminhada, éramos mais jovens, e ele era ministro de louvor, eu já ministrava a palavra para a honra e glória do Senhor, não por minha própria vontade, mas pela graça de Deus. E enquanto eu ministrava, ele sempre dedilhava. E a gente tinha uma conexão espiritual muito grande no altar. Porque das mãos dele, eu sempre observava que quando ele tocava, sai cura do violão. Então, se você está aqui nesta noite, ele está tocando ele está dedilhando esse violão, há um poder, há uma unção sobre a vida do apóstolo, que nós não fazemos propaganda dela, nós não usamos disso para nos beneficiar. Porque o apóstolo realmente, ele tem a unção de cura. Então, deixa o Espírito Santo ministrar, assim como esta palavra, mas como o som que sai deste violão, cura sobre a sua vida, sobre a sua alma, sobre a sua deformidade física, cura física, sobre isso que eu vou falar. E aí ele tocava e eu ministrava, nós ficaríamos a noite inteira ali, porque há algo muito maior do que simplesmente o tocar e o cantar, mas o que está envolvendo. E quando um casal se une para orar, adorar, quando um casal se une para declarar o amor de Cristo na terra, quanto poder existe nisso? E ele está falando para mim assim, olha, eu não vou cantar, o que vocês acham? Eu queria dar uma oportunidade para eles, aí vocês me falam. Enquanto ele está se preparando, queridos, eu queria trazer aqui para vocês que nós vamos ter ação entre amigos sábado que vem. Ação entre amigos sábado que vem. Eu estou pedindo para que todos venham e convide pelo menos mais 2 pessoas. Você vai estar ajudando a igreja a avançar para o maior evento evangelístico que esta igreja tem, que é a festa da roça. Então é para isso que nós estamos fazendo uma ação entre amigos. O que é isso? Nós vamos ter um tempo de comunhão, nós vamos ter sorteio, vamos ter coisas para comer, nós vamos estar juntos. E a sua participação aqui vai ajudar, inclusive financeiramente, para que nós façamos esta festa evangelística acontecer. Então eu estou pedindo
como alguém que pede no Senhor, nos ajude a avançar e alcançar pessoas para Cristo. Está com você a palavra. Shalom. Que situação, Deus do céu. Como é que eu vou fazer um negócio desse aqui? Mas é o seguinte, isso tudo que a apóstola falou realmente foi o que aconteceu uma grande parte da minha vida e foi muito bom porque, na verdade, eu já era convertido. Aqueles que estiveram aqui na Conexão Homens, eles sabem que eu já era convertido, mas tinha uma... Tá bom, deixa eu falar. Mas tinha algo que faltava ainda na minha vida. E eu até compartilhei algumas coisas e foi a conexão. Olha, eu queria que todos os homens estivessem aqui na conexão, porque foi algo assim tremendo, foi sobrenatural, porque eu pude ouvir de cada homem relatos da sua vida, não só da minha, mas que veio de encontro com aquilo que ia ser ministrado aqui. E alguns me chamaram a atenção, que realmente a vida com o Senhor não é fácil. Eu estou olhando para o Vinícius aqui, ele foi o primeiro a dar um testemunho, sabe? E eu falei assim, mas a vida com... Quem disse que a vida com Jesus é fácil? Não é, não é. Mas o que nos alimenta é a esperança que vem em seguida, né? E o que eu fiz foi só passar algumas coisas, assim, alguns louvores assim que me chamaram a atenção. E eu não vou cantar aqui, tá, gente? Eu vou dedilhar, eu não vou cantar porque eu sou tomado assim por uma emoção muito grande, porque a gente vai ficando esquisito, porque a gente vai ficando mais velho, a gente começa a chorar à toa, entendeu? Mas por que a gente vai ficando mais velho? Não é que a gente vai chorando à toa, é porque a gente vai envelhecendo e o próprio Senhor, Ele vai trazendo à nossa lembrança coisas que marcaram a nossa vida e que não vão voltar mais. E eu deixo para vocês aqui isso, olha, vivam cada minuto como se fosse o último da sua vida. Para que quando você chegar na idade que eu estou, por exemplo, você possa se lembrar e se emocionar das coisas que te aconteceram e agradecer a Deus, assim, Senhor, obrigado. Porque eu posso dizer com toda segurança, como Josué falou até aqui, o Senhor nos ajudou. E esse louvor, que eu vou tocar só um pedacinho dele, ele vai falar de sonhos, né? De sonhos, então, de José. Apóstola, pode ir indo lá para o seu lugarzinho já. Isso. Porque a palavra é sua. Palavras. E tem uma fase da nossa vida que a gente sonha muito, né? Principalmente o homem é um grande sonhador. E a gente sonha muito. Esse louvor, ele vai falar da história de José. E só um pedacinho dele diz assim, ó. Como José teve um sonho e contou, você pode sonhar que Deus vai cumprir. Mesmo em prisão, ele não desistiu, esperou a promessa e Deus a porta abriu. E por que eu falo que ele chamou minha atenção? Porque o Senhor abriu essa porta na minha vida. E isso fez toda a diferença e eu pude começar a caminhar um caminho assim, diferente. Por quê? Porque antes eu tinha uma fé no Senhor Jesus. Mas depois que eu tive esse contato íntimo com Ele, numa espécie de um face a face, porque naquele tempo não existia o face a face ainda, eu pude ver a minha fé sendo consolidada no Senhor. E é a consolidação da fé que nós temos que ter, principalmente nós homens. Amém? E ele tem a segunda parte que ele vai fazer assim, ó. Deus vai fazer o que você sonhar, pois os sonhos de Deus ninguém pode frustrar.
o sol e a lua vão te obedecer. Toda a autoridade estará com você. Você crê? Então você ouve a mensagem que vai ser falada aqui. Faz dessa mensagem que a apóstola vai sair do altar, uma verdade na sua vida, para que você tenha a sua vida transformada, muito melhor do que a minha foi transformada, porque esse é o desejo do meu coração, que vocês sejam, no Senhor, infinitamente melhores do que eu sou. Aleluia. E na nossa casa, no nosso dia a dia, no nosso dia a dia, é muito bom, porque às vezes eu estou fazendo minhas coisas e eu falo para ele, vai tocando um violão. Aí eu vou cantando, aí eu paro. Aí a gente fala, está fora do tom. Aí já... E é muito bom a gente invocar a presença do Senhor na nossa casa. E nem sempre, quando a gente faz isso, é porque está tudo bem. Está tudo bem entre nós, mas às vezes estamos passando por lutas. E a nossa forma de viver é aquilo que eu falo para vocês. Nós não temos o hábito de reclamar. Nós não temos o hábito de murmurar. Nós temos o hábito de nos alegrar, ainda que haja dificuldade. E falando sobre isso, né? Falando do que ele ministrou, dizendo que nós temos que entender a palavra que sai do altar. A palavra que sai do altar pode sair dele, pode sair de mim, pode sair daquele que Deus determinar para vir aqui e falar. E quando o Senhor falou com ele, comigo nesse ano, onde seria um ano onde eu estaria mais à frente, mais atuante, porque Deus tem algo espiritual, é isso que está acontecendo. Isso não minimiza a autoridade do apóstolo sobre mim, e nem me coloca acima do apóstolo. Eu, como esposa, eu entendo o lugar dele como autoridade sobre a minha vida, sobre a igreja. Mas é importante, quando ele falava aquilo, me trouxe principalmente a aula de Marcos que eu dei aqui. Interessante que ele foi ministrando de quem Deus usa, e agora nós vamos reforçando esta palavra de uma forma muito mais, até mais clara, de uma forma diferente. Deus, ele não usa segundo a aparência, e ele falou sobre isso. Deus, ele não usa segundo o preconceito humano. Deus, ele não usa segundo o que a sociedade aprova. Deus usa quem ele quer, cura quem ele quer, levanta quem ele quer e honra quem ele quer. Nós estamos no ano da conquista. Deuteronômio 1:21 diz isso. Subam, tomam posse. Mas ele fala, não tenham medo e não desanimem. Nós estamos no segundo trimestre, o primeiro trimestre, nós aqui de quarta-feira, que estamos avançando todas as quartas. O primeiro território foi o território espiritual. Nós fomos subindo. Se eu pudesse ver junto com aqueles que têm vindo às quartas, nós realmente subindo um grande morro, cansado, mas lutando juntos, porque um povo unido não tem quem pare. E aí, só que chegou o segundo trimestre, ele veio sobre a território emocional, e nós estamos trabalhando o território emocional, sim. Não existe as emoções na Bíblia? Existe sim. Nós vimos tantos exemplos aqui nas quartas-feiras de tantos homens e mulheres que o Senhor foi trabalhando nas emoções. E aí, o Senhor, ele vem e vai trazendo as revelações. E aí no Deuteronômio 1:21 fala da emoção. Não tenham medo e não desanimem. Emoções. Mas hoje, falando disso, das emoções que vocês vão entender, e falando do que o apóstolo ministrou no domingo passado, e falando sobre isso, que Deus usa quem ele quer. Jesus não escolhe pela aparência. Nós vamos caminhar lá em Atos 10:34, diz assim. Então Pedro começou a falar. 10:34. Acho que é esse. Deixa eu ver.
Isso. 10:30. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que teme e o que faz o que é justo. Então ele aceita quem? Todas as pessoas. Mas que pessoas são essas? Ele não age com parcialidade, né? A favor de um mais do que de outro. Mas ele trata todas as pessoas da mesma maneira. Aquele que aceita e que teme e faz o que é justo. Então, muitas vezes nós queremos ser usados, mas nós temos que entender que nós primeiro temos que ter temor. Como eu estou vendo crente, líderes por aí, que não está tendo temor, tem pecados escondidos, continua fazendo coisas e quer usar o altar, quer fazer as coisas relaxadamente sem temor. Deus, Ele não vai usar quem não tem temor. E se Ele usar? Aí é a consequência. E Deus também, Ele usa quem faz o que é justo. Nós vamos fazer o que é justo em nome de Jesus. Nós vamos ser povo que teme ao Senhor, amém? Porque todos nós queremos ser usados por Ele, amém? Interessante que também lá em Gálatas 3:28, Gálatas 3:28 diz: não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo. Então, eu sou uma em Cristo, Ele é um em Cristo. Não há jaguariunense, não há pedreirense, não há pocense, não há São Paulo, paulista, não há. Todos somos iguais para Cristo. Então, Ele faz como Ele quer. Interessante que quando o apóstolo começou a falar, olha, que Deus tem usado da vida dele, da forma, da direção para a igreja Atitude Real. Queridos, eu quero que você entenda que quando você está debaixo dessa direção, deste governo, que você se coloca, não somente em obediência, eu vou fazer porque obedeço, não, eu vou fazer porque eu temo, eu vou fazer porque é justo, eu vou fazer porque eu creio, eu vou fazer porque nós vamos avançar juntos. Você vai ver o mover do céu e o ambiente ser mudado. Interessante que aí, dentro disso, eu comecei a observar ali os evangelhos de Cristo na minha mente. E eu levantei na madrugada e eu lembrei de Marcos, principalmente de Marcos, Jean. E ali eu pude perceber que muito mais homens estavam sendo curados do que mulheres. Então, se nós formos avaliar, se eu fosse pegar aquela palavra e dizer assim, usar de uma forma errônea, eu quero dizer para você que Jesus, Ele curou muito mais homens com deformidades do que mulheres. Se você começar, isso faz a gente enxergar que às vezes aqueles que parecem serem fortes, homens fortes, aqueles que parecem serem mais fortes, mais aptos, com mais autoridade, mais importante, às vezes são aqueles que precisam de mais cura. Ei, homens, eu não estou aqui para dizer que nós mulheres somos melhores. Eu não estou aqui, eu falo muito mais para as mulheres que andam aqui na igreja comigo, as mulheres que andam comigo, que participam da mesa comigo, que aceitam ser transformadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Pode dizer aqui o quanto nós choramos para nos tornarmos mulheres segundo o coração de Deus. É assim. As mulheres querem, elas desejam. Então eu não estou aqui para balancear quem é mais e quem é menos, se o homem é melhor ou é pior, vocês estão entendendo? Eu quero dizer que eu falei aqui, Jesus, Ele não trata com parcialidade, eu vou melhorar isso porque é homem, eu vou fazer assim porque é mulher. Não, Ele é justo, o Senhor Deus, Ele é justo, Ele vai fazer aquilo que nós precisamos, não o que queremos. Interessante que nós vamos vendo que muito mais homens sendo curados de deformidades visíveis do que mulheres. Vocês pararam para pensar nisso? Enquanto mulheres são curadas de rejeição, mulheres são curadas de vergonha, pela vergonha, as mulheres são curadas pela exclusão daquela época e até mesmo nos dias de hoje, de sofrimento emocional, no silêncio.
São mulheres que estão com enfermidades invisíveis. Interessante que, enquanto nós vemos mulheres assim, nos evangelhos nós vemos muitos homens sendo curados em condições visíveis. Então, as mulheres, muitas vezes, elas são curadas da parte invisível e homens da parte visível. Quem concorda? Cadê os mestres da lei, né? Cadê os mestres que estão aí? Interessante que eu vou citar alguns só para vocês. Cura de enfermidades visíveis. Leproso, homem. O servo do centurião, que estava muito doente, que o centurião foi lá pedir cura para ele. O paralítico que desceu pelo telhado. O homem da mão ressequida. O endemoniado gadareno. O cego de Betsaida. Bartimeu. O homem do tanque de Betesda. O cego de nascença. O surdo e gago. O hidrópico, era aquele que tinha um acúmulo de água, inchaço, retenção de líquido. O malco, quem que é o malco? É aquele que Pedro cortou a orelha e depois teve que restituir. Os 10 leprosos, o homem possesso na sinagoga. Só homem, eu trouxe só alguns aqui. Só homens com deformidades físicas. Interessante que se você começar a olhar, as mulheres nenhuma tiveram deformidades físicas. Nenhuma foi curada de cegueira. Eita. Nenhuma foi curada da surdez. E agora? Nenhuma foi curada que era paralítica. Só que em contrapartida, vamos lá, então. Tivemos 3 mulheres com cura. Enquanto homem aqui, eu nem sei quantos deram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 homens. Aí eu vou falar de 3 que o Senhor curou, vai. Para não ficar ruim para nós. A mulher do fluxo de sangue. Ela foi curada de uma enfermidade comum das mulheres. Só que aquela enfermidade que ela ficou, está lá em Marcos capítulo 5, tudo isso que eu citei é bíblico, está na Bíblia. Ela ficou 12 anos sofrendo, muito mais do que o sofrimento pelo fluxo de sangue. Aquela mulher sofria de exclusão. Ela era considerada impura. Era uma mulher que não podia sentir mais o toque de ninguém, porque ela era imunda, ela era considerada imunda. Aquela mulher, ela era sem pertencimento. Então, muito mais do que a cura da enfermidade, aquela mulher estava com enfermidade da alma. Enquanto Cristo, Jesus foi passando e curando homens com deformidade do corpo, Jesus passava e curava mulheres com deformidade da alma. Quantos estão entendendo? Isso é para que nós venhamos entender que não tem ninguém que é melhor que ninguém. Que Jesus, ele não escolhe quem ele vai fazer. Da mesma maneira que ele passava, ele curava os homens, ele passava, ele curava as mulheres. Só que cada um tem o seu perfil, a sua necessidade. Diga assim, eu tenho a minha necessidade. E muitas vezes nos achamos autossuficientes. E por que Deus, será que ele fez tudo isso, hein? Tinha homem cego, surdo, mudo. Porque muitas vezes é no homem que está o orgulho. É no homem que está a arrogância. É no homem que não está a humildade. Isso não quer dizer que não tem mulher que seja assim. Tem. Olha, gente, eu vou falar, eu lido com mulher. Pensa numas mulher que parece aquilo que Provérbios fala. Tem. Aquela goteira que fica gotejando de noite quando chove, que você fica nervoso. Eu tenho uma goteira lá lá em casa que fica gotejando naquela... Como chama aquilo que desce a água do telhado? Aí fica assim... Tem. Eu fico, apóstolo, vai lá, põe um pano. Pelo amor de Deus, eu não aguento. Vocês aguentam dormir assim com o negócio? É ruim ou não é? Ou todo mundo dorme bem? Então, existem mulheres assim. Viu, homens? Fiquem tranquilos. Só que eu estou querendo dizer que existem as deformidades do corpo como existem as deformidades da alma.
E o Senhor, ele vai usar quem ele quer, porque Jesus, ele não escolhe a aparência e ele não escolhe quem ele quer curar. Jesus, ele se deixa disponível para quem deseja a cura. Então é interessante que aquela mulher, uma delas foi a mulher do fluxo de sangue. A segunda mulher é aquela que passou 18 anos encurvada, dobrada. Aquela que andava assim. Interessante que na psicologia fala isso. Que muitas pessoas, e principalmente mulheres que sofrem de depressão, opressão, mulheres que passaram por situações, elas vão se encurvando, elas vão se fechando, elas vão andando curvadas. É uma forma dela se defender, dela se fechar. Interessante que esta mulher encurvada, ela passou 18 anos dobrada, ela passou 18 anos limitada, carregando um peso constante dela. Jesus vem e quebra toda a opressão daquela mulher. Enquanto Jesus devolve a identidade para a mulher do fluxo de sangue, porque Jesus devolve a identidade. Porque se você procurar lá na Bíblia, vai ler lá. Quando Jesus cura aquela mulher, ele chama ela de filha. Ei, eu quero dizer aqui que existe filha e filhos que o Senhor está derramando cura nesta noite. Ele está devolvendo identidade. Ele está devolvendo para você anos que você era oprimido, liberdade nele em nome de Jesus. Aí eu vou repetir o que a palavra diz: não há grego, não há judeu, não há homem, não há mulher. Esta noite o Senhor derrama cura para aquele que desejar ser curado em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Tem uma cura também que ninguém explica. A sogra de Pedro. A sogra de Pedro estava prostrada na cama, com febre, quente, sei lá. Ela estava prostrada, sem força, ela estava acamada. Jesus vai lá, devolve a força para a sogra de Pedro e coloca ela de pé. E ela começa a servir. Eu falei de 3 enfermidades aqui, que eu vou te falar, ela tinha uma enfermidade física, mas se nós olharmos, existe algo emocional por detrás disso. Ó, tem um médico aqui, os médicos estão assim, os doutor de medicina, está assim, porque atende. Então todo aquilo que estava nessas mulheres, que estava refletindo no corpo, tinha a ver com a alma. E nos homens? Jesus mostrando, homens, deixa de ser cego. E para nós mulheres também. Deixa de ser surdo. Espiritualmente. Existe a deformidade física. Existe. Deus pode curar? Pode curar. Mas aqui eu quero dizer no contexto espiritual. O Senhor, Ele quer devolver a gente a dignidade de servir e de ser chamado de filho. Temos lá a pecadora que lava os pés de Jesus. Lá cita só que ela era uma pecadora. Temos a samaritana que foi devolvida a dignidade para ela. Ela estava lá e Jesus chegou até ela e pediu água. Ele não curou nada dela, mas ele restaurou as emoções dela. Ele restaurou a identidade dela. Tem a Maria Madalena, que ia ser apedrejada, uma mulher que era adúltera, e no entanto não tinha nenhum homem ali, e ela adulterou com quem? Porque não apareceu com quem ela adulterou. E Jesus ficou do lado de quem? Dela. Eu estou querendo dizer tudo isso para quando você ouvir, ou quando alguém vier falar coisas para você, você começa a refutar e dizer: Senhor, as palavras que têm saído do altar, não é porque é de mulher ou de homem, mas é a palavra que tem saído diante do Senhor, do teu trono, e vindo para nossas vidas em nome de Jesus. Interessante que aqui nós podemos ver que existem dores visíveis. As dores dos homens eram visíveis. As dores dos homens, Pastor Luiz, todo mundo via as dores deles. O cego,
o surdo. Todo mundo via as dores do homem. Elas eram visíveis, eram limitações, eram deficiência, eram deformidades. Todos podiam ver. Mas as dores invisíveis são as dores da alma, a exclusão, a opressão, a desvalorização. Interessante que quantas vezes Jesus fez por homens? Quantas? Ele curou muitos homens. E Jesus, nas mulheres, que já naquela época passava por situações complicadas, ele valorizou, ele amou e ele honrou. E eu louvo a Deus por isso, porque eu não seria digna nem sequer de estar aqui. Por quê? Ele me encontrou, ele me restaurou e mudou toda a minha sorte. E através da minha vida, que ele veio te curar as enfermidades da minha alma, curar as enfermidades da opressão, da exclusão. E através disso, Deus levantou uma menina. E esta menina alcançou um grande homem que anda com ela. Então você já imaginou se nós fôssemos desvalorizar a história de cada um? Eu não sei quem te trouxe. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei quem te convidou. O que eu quero falar para você, seja homem, seja mulher, a sua história é uma história única e valorosa diante do Senhor. O Senhor, Ele está nos chamando. Hoje o Senhor está nos mostrando que ninguém é forte demais para que não precise de uma cura. E ninguém é improvável demais para não ser usado por ele, senão eu seria essa. Às vezes você se sente improvável, mas o Senhor está te levantando para algo mais nesta noite. Existem homens aqui fortes por fora, mas cansados por dentro. Cansados das lutas, homens com uma grande responsabilidade, homens que estão assim, olha, eu preciso ser forte. Homens que muitas vezes não têm tempo nem de chorar, porque homem chora, viu? Se você é homem e não chora, vira essa chave para a tua vida, chega nos pés do Senhor Jesus e chore lá. Lógico que você não tem que ficar chorando para qualquer um, mas tem um pai que quer ouvir o seu choro e as suas lágrimas. Porque Jesus, por onde passava, ele curava homens, porque ele entendeu que homens, eles têm a dificuldade, muitas vezes, de se achegar. Mas ele entende que são os homens que precisam ser restaurados como sacerdotes para levar a sua casa, a sua família, a igreja do Senhor a avançar. Vocês, homens, vocês são importantes. Vocês são importantes. E as mulheres, assim como ele fez para os homens, e ele fala, olha, existem homens por fora que eles mostram uma fortaleza, mas por dentro estão cansados. Assim também existem mulheres servindo, ela está cuidando de todos, cuidando da família, mas emocionalmente elas estão esmagadas. E eu quero declarar aqui que Jesus, ele quer tocar tanto no corpo quanto na alma. Os homens, queridos, que o Senhor estava falando, representa, nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Os homens representam o nosso corpo, que muitas vezes ele vai demonstrar o que a alma está sentindo. O homem, ele representa o corpo, e as mulheres representam a alma, as emoções, as dores silenciosas.
Mas nesta noite, Jesus está olhando para a cura, para a tua dor física e para a tua dor da tua alma. Jesus, Ele quer tocar nas nossas emoções. Jesus, Ele quer tocar no cansaço. Jesus, Ele quer trazer a nossa identidade de novo. Jesus, Ele quer que nós contemos a história que nós temos, para que outros sejam alcançados por ela. Alguns chegaram até Jesus com limitações no corpo, outros carregando anos de peso da alma. Mas ninguém, diga assim, ninguém sai da mesma maneira quando encontra Jesus. Essa é a diferença quando nós encontramos Jesus. Gente, meu Deus, nós precisamos falar aquele que não está sendo falado. Jesus, Ele é que levou sobre Ele toda a nossa enfermidade, toda a nossa dor, toda a nossa angústia. A palavra de Deus diz que sobre Ele, sobre as pisaduras dEle, nós fomos sarados. Ele deixou tudo isso escrito, mostrando para os homens assim: ei, vinde a mim os cansados, os desanimados, homens, eu estou aqui. Jesus está dizendo: eu curo vocês, eu sou a força de vocês, eu sou o refúgio de vocês. Homens, venham a mim, encontrem comigo, porque eu farei grandes coisas nas vossas vidas. Jesus está dizendo: não tenha vergonha, não tenha medo, não deixa que o orgulho te paralise. Jesus está falando para homens aqui. Homens que precisam de restauração. Porque muitas vezes as mulheres detonam a vida dos homens também. Muitas vezes as mulheres com essas dores emocionais de traumas que elas carregam desde a infância. Viu, homens? Muitas mulheres, elas carregam dores da infância. Aí elas fazem o quê? Elas viram uma máquina de defesa. Elas começam a se defender. E elas acabam machucando vocês. Mas o Senhor está dizendo para as mulheres: mulheres, eu vou curar as feridas da alma, para que homens e mulheres comecem uma nova vida em mim. Então, aqui hoje ninguém vai sair igual entrou, a não ser que você queira. O corpo do homem falava. Porque às vezes a pessoa estava olhando. As pessoas olhavam e notavam que tinha um paralítico, as pessoas olhavam o que tinha o manco, as pessoas olhavam o que tinha o cego. Mas o corpo ele falava. Mas existe a alma que gritava. A alma grita de dor. A alma grita. Almas gritam. E aí eu digo para homens e mulheres que muitas almas têm gritado por medo, por desânimo, por palavras que foram lançadas para vocês. Homens e mulheres com a alma e com o corpo cheios de dores e de enfermidades. Jesus, ele não escolhe pela aparência. Graças a Deus. Jesus não escolhe pela opinião das outras pessoas. Jesus, ele cura quem chega. Jesus, ele toca em quem quer. Jesus, ele levanta aquele que busca. Jesus, ele honra quem o mundo desprezou. Eu não sei se muitas vezes você se sente desprezado. Mas o Jesus está dizendo nesta noite: ele honra quem o mundo despreza. Jesus, ele quer usar você
para falar do que Ele é e do que Ele faz na sua vida. Às vezes você não está aqui. Não estou no microfone, queridos. O domingo para mim é só uma consequência do que eu falo de Jesus durante todo o dia da minha vida. Sabia? Eu não tenho outra fala. Eu vou comprar uma roupa, beleza, eu chego lá, vou comprar uma roupa, eu vou falar de Jesus ali. A minha conversa é de Jesus. A minha conversa não é de negócio, a minha conversa não é de desconto, a minha conversa é de Jesus. Eu sento no lugar para fazer algo, eu vou falar de Jesus. Eu vou fazer a unha, eu vou falar de Jesus. Pode perguntar aí, para quem está aí me atende, eu falo de Jesus. Eu vou fazer o cabelo, eu falo de quê? De Jesus. Aí para tudo para falar da palavra que o Senhor falou comigo, da oração de Jesus. Eu falei durante essa semana, por onde eu passava. Então Jesus, Ele quer restaurar homens e mulheres, Ele quer levantar homens e mulheres. Aquilo que o mundo desprezou, Ele quer fazer, Ele quer honrar, Ele tem prazer em fazer isso. E é você que está aqui nesta noite. Homens e mulheres, corpo e alma, sendo conectado pelo Espírito Santo de Deus. Hoje aqui está corpo, alma e espírito. Obrigada, Jesus. Obrigada por esta palavra, papai. Eu quero que você fique de pé, queridos. Eu poderia ter trazido esta palavra de uma forma tão, até mesmo agressiva, de dizer assim, homens foram muito mais curados de forma visível do que mulher. Mas não é isso que Jesus está querendo dizer. O que Ele quer dizer é que nós somos um para Ele. Eu quero que você feche seus olhos nesta hora. Eu quero orar, eu quero chamar aqui, eu quero que os pastores fiquem de um lado e as pastoras fiquem de outro lado aqui, ó. Põe as pastoras aqui, os pastores ali. As pastoras aqui. Feche seus olhos. Eu não sei como você veio aqui. Eu não sei como você entrou, eu não sei